Olá, sejam bem-vindos à aula de hoje. Eu sou o professor Rubens e você está numa aula de matemática. O assunto de hoje é valor numérico da função. Ao final da aula, eu quero que você seja capaz de calcular corretamente os valores das funções, os valores numéricos das funções, e que você seja capaz de observar durante esses cálculos no exercício que você tem funções que não têm valor, que não dá para calcular o valor porque dá uma conta errada. Primeiro a gente vai lembrar para vocês o que é função. A definição de função é bem complexa, assim, chatinha de lembrar. Então vamos pensar da seguinte maneira: são dois valores ligados, um valor que depende do outro, um valor que está em função do outro. Você não sabe o valor principal se não te derem um valor para começar. Parece difícil, como eu falei, mas você vê isso tudo no seu dia a dia. Por exemplo, quando você vai comprar pão. Quando você vai comprar pão, você só sabe o dinheiro que vai levar, quanto dinheiro você precisa levar, no momento em que alguém te diz a quantidade de pães que você precisa. Quando você vai no açougue, você só sabe quanto vai pagar de carne quando o açougueiro pesar essa carne. Quando você pega um táxi, você só sabe quanto você vai pagar no táxi na hora que você tiver percorrido a distância. Você precisa da distância para saber quanto dinheiro a corrida vai ser, quanto vai custar a corrida. Então, assim, no seu dia a dia você já tem esses valores, né? Você só sabe o valor pago na quantidade de pães quando você sabe a quantidade de pães, ou seja, o valor do pão em função da quantidade de pães. Você só sabe o valor da carne em função do peso da carne. Você só sabe o valor da corrida, o valor do táxi, em função da distância percorrida. Você só sabe quanto vai ser sua nota da prova em função da quantidade de acertos que você tiver. Quer dizer, se você tiver muitos acertos e não for sortudo, você estudou para isso, você vai ter uma boa nota. Agora, se você tiver poucos acertos, você vai ter uma nota que não é tão boa assim. Então, em função é que você vai saber, em função dos pães, em função do peso da carne, em função da distância, em função dos acertos que você tiver. Bom, vamos pegar como exemplo a questão dos pães, né, para ver se vocês entendem o que é o valor numérico da função. Tá? Primeiro a gente vai considerar que cada pãozinho está valendo 50 centavos, porque é o que a gente encontra por aí. Claro que a gente compra o pão por peso, a gente não compra o pão por unidade, mas a unidade acaba valendo aqui mais ou menos 50 centavos, então a gente vai trabalhar como se todas elas estivessem valendo esses 50 centavos. Se você for então na padaria para comprar um pão, você vai pagar só 50 centavos. Agora, se você for na mesma padaria para comprar 2 pães, você vai acabar pagando R$1. Se você comprar 3 pães, é claro que dá R$1,50. Agora, se você fosse comprar 10 pães, você teria que pagar R$5. E se fossem 20 pães, você teria que pagar R$10. Se eu perguntasse para você de cara qual conta você está fazendo aqui, você provavelmente ia me dizer que está fazendo uma soma. E até dá para fazer pela soma, mas a gente vai tirar essa soma daí porque não é soma, sai fora. O que a gente vai fazer? A gente vai pensar em que tipo de conta é para ser feita. Porque pensa bem, se você fosse comprar pão para a escola, a nossa escola, por exemplo, compra na faixa de 300 a 350 pães todos os dias. Então, se você fosse comprar 350 pães e tivesse que somar cada um deles, não ia dar muito certo. É claro que você vai acabar multiplicando. Porque a soma de 50 centavos, mais 50 centavos, mais 50 centavos, mais 50 centavos, mais 50 centavos, 350 vezes, não vai ser muito útil. Você vai ver que é trabalhoso, desgastante, tá? Fazer essa soma toda. É muito mais fácil fazer a multiplicação. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o valor unitário desse pão, quanto custa um pãozinho, no nosso caso 50 centavos, vezes a quantidade de pães que a gente pretende comprar. Tá? Isso você faz naturalmente, todos os dias. Se a sua mãe, se o seu pai pede para você assim, vai lá na rua buscar pão, compra 6 pães, você já sabe que dá R$3, ele vai lá, pega R$3 e te dá. Compra 8 pães, ele vai lá, pega R$4 e te dá. Compra 9 pães, ele vai lá, pega R$4,50 e te dá. Por quê? Porque ele já fez essa conta de cabeça. Mas existe uma forma matemática de fazer isso para ajudar você em todas as situações, não só na questão do pãozinho. Qual seria essa fórmula matemática? Primeiro a gente vai ter que pensar nos elementos que nós temos e vamos dar alguns nomes a eles. Tá? Nós vamos chamar o D, a letra D de dinheiro, e vamos lá chamar a letra P de pão. Tá? Então nós sabemos que D de P, o que eu falo como D de P? É esse D com o P entre parênteses que aparece aqui. Tá? D de P, essa é a leitura que você faz.
D de P é igual a 0,5. O que é esse 0,5 que apareceu aí? Quanto custa um pãozinho só. Então, 0,5 vezes a quantidade de pão que você pretende comprar. Então, D de P é igual a 0,5 vezes o P. D de P, o dinheiro pago no pão, D de P é igual a 0,5, 50 centavos, vezes a quantidade de pão. Então vamos voltar para o nosso exemplo para você entender como é que funciona. Se você tivesse realmente que ir na padaria comprar 6 pãezinhos, como é que ia ficar? Bom, primeiro você não sabe quanto dinheiro vai levar sem fazer uma continha, tá? A conta às vezes é feita de cabeça. Mas você sabe a quantidade de pão. Pão são 6 pãezinhos, tá ok? E a função? Bom, a função eu acabei de escrever com vocês ali. D de P é igual a 0,5 vezes P. Repara, esse 6 que está aqui, ele vale P. Aqui dentro do parênteses tem um P. E aqui fora também tem um P. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse P e vou colocar quanto a gente disse que vale. 6. Tá lá. Tirei o P e coloquei o 6. Então, eu fiquei com D de 6 é igual a 0,5 vezes 6. Não pode esquecer, essa conta entre o número e a letra sempre vai ser vezes. Tá ok? Entre o número e a letra sempre vai ser vezes. Então, você vai fazer a multiplicação e vai descobrir que 0,5 vezes 6 é 3. Quer dizer que você vai precisar levar R$3 para fazer essa compra de pãozinho. Então, você perceba bem, como é que você deve proceder? Você vai retirar a letra, nesse caso o P, que é uma variável, tá? Você vai retirar essa letra e esperar encontrar um valor final, o valor da sua função. Então, se a gente for parar para pensar, como é que isso fica na matemática? A matemática ela faz essas trocas sim, mas basicamente ela gosta de usar o x ou o y e o f de x aqui para o início da nossa função. Tá? Então, a variável, na maioria das vezes na matemática, ela é o x, e o que você vai encontrar vai ser o y ou o f de y. Qual a diferença entre os dois? Nenhuma diferença. Tá? Dá no mesmo você botar o y ou você botar o f de x. Quando vocês estudaram no 9º ano, vocês usaram muito o y. Alguns até usaram o f de x, mas o y foi o que mais foi utilizado. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar com o f de x, para que fique diferente para vocês. Então aqui eu botei alguns exemplos de funções para vocês observarem. Ó, essa função primeira é a função de primeiro grau, y igual a 3x menos 2. A segunda função de baixo é a função de segundo grau, y igual a 3x ao quadrado menos 2x mais 3. Essa função ela é de segundo grau porque ela tem esse expoente aqui, ó, elevado ao quadrado, tá certo? A função de baixo ela é de primeiro grau de novo, f de x igual a 4x mais 12. Repara, agora eu já botei o f de x, e não tem diferença entre essa primeira e essa terceira, ela só foi escrita com f de x mesmo. Aí a gente tem as funções que a gente vai trabalhar para estudar domínio mais para frente. Quais são as funções? O f de x igual a 4x mais 10. Essa função a gente até vai construir uns gráficozinhos, mas não é muito matéria de segundo grau. Tá ok? A gente tem também a f de x igual a seno x. Nós temos a f de x igual a cosseno de x. Nós temos a f de x é igual a log de x mais 2. E a f de x igual a 3x, a 3 sobre x. Então, essa primeira função, f de x igual a raiz quadrada de 4x mais 10, ela tem uma coisinha chamada domínio, não é todo o valor que funciona para ela. E essa daqui também, ela tem uma coisinha chamada domínio, não é todo o valor que funciona para ela, bem como a função logaritmo. Mas isso vai ficar para a próxima aula. Hoje nós estamos aprendendo apenas a trocar, tirar o x, tirar a variável e colocar no lugar dela o valor que o seu problema te der. Tá ok? Então, por exemplo, vamos ver aqui como é que a gente faria a substituição nessa primeira conta. Nessa primeira conta, a gente tem f de x igual a 3x menos 12. Isso aqui que está na frente é o que o enunciado ia te dar, f de 2. O que ele está te pedindo? Ele está te pedindo para tirar o f de x, tirar o x daqui do f e colocar o 2 no lugar. Quando eu retirar o x e colocar o 2 no lugar, eu também vou retirar ele daqui. Olha, aqui também era x, entra o 2 no lugar. E você vai resolver a conta normalmente. 3 vezes 2, que dá 6, vai ficar 6 menos 12, que dá menos 6. Se fosse uma função de segundo grau, o problema não ia mudar. Você vai pegar aonde tiver f, onde tiver x, e vai colocar o valor que o problema te deu aqui. Nesse caso, o menos 3. Então aqui é x, vai entrar o menos 3, aqui é x, vai entrar o menos 3.
Aqui também no começo é x, vai ficar o menos 3. Então, olha só, x ao quadrado fica menos 3 ao quadrado. 3 vezes x, 3 vezes menos 3 e menos 10. Menos 3 ao quadrado. Não esqueça, menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3. Menos com menos dá mais, 3 vezes 3 é 9, por isso que aparece esse 9 aqui pra gente. 3 vezes menos 3, sinais diferentes, repete sempre negativo. Na multiplicação, toda vez que os sinais forem diferentes, o resultado vai ficar negativo. Então você tem 9, 3 vezes 3 menos 9, e o menos 10 ele vai só repetir, porque você não fez nada com ele. Agora, mais 9 menos 9 você corta. Você pega o mais 9 menos 9, ele vai zerar, ele vai cortar, vai sobrar só para você o menos 10. Agora a gente vai ver a função raiz. F de x igual a raiz quadrada de 2x menos 10, e eu quero que você coloque no lugar o 3. Tá? Então você tem o f de 3 é igual a 2 vezes 3 mais 10. Isso tudo dentro da raiz. 2 vezes 3 mais 10. 2 vezes 3 é 6, ainda dentro da raiz mais 10. 6 mais 10 é raiz quadrada de 16. Tá? Se for possível calcular, você calcula a raiz. Raiz quadrada de 16 é 4. Por que é 4? Porque 4 vezes 4 é 16. Mas ela também é menos 4. Porque menos 4 vezes menos 4 também é 16. Então a resposta nesse caso vai ser mais 4 ou menos 4. As duas respostas são válidas. Não é uma ou a outra, você tem que botar as duas. Agora, se for para marcar e só tiver o mais 4, você pode marcar. Se for para marcar e só tiver o menos 4, você também pode marcar. Então, basicamente, o que você precisa lembrar? Que para você resolver a função, para você calcular um valor numérico da função, você vai lá e vai retirar a variável e colocar o valor que o problema te deu. Se o problema te deu 2, como foi o nosso primeiro exemplo, você tira a variável que foi x e coloca o 2. Aonde? Em todo lugar que essa variável aparecer. Nas funções de segundo grau ela aparece pelo menos 2 vezes. Nas funções podem aparecer 2, 3, 4 vezes, depende da função que você estiver trabalhando. O importante é que na hora que você tirar essa variável, que é o x, você vai colocar ela de fora depois. Tá certo? E vai acabar encontrando o valor do f de x ou o valor do y, tá? Se você tiver com alguma dúvida, você pode estar mandando uma mensagem. Vai ter aí para vocês uma apostilazinha com um resumo do que eu acabei de falar e uma lista de exercícios para vocês estarem calculando. Façam ele com atenção. Se não teve dúvida até agora, na hora do exercício aparecendo a dúvida, manda uma mensagem para a gente aí que a gente vai tentar resolver para vocês. Agora é hora de trabalhar, então vamos trabalhar.